Olá, meus amados, que é Paulo de Salto, compartilhando a palavra que está no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16 até o 30. Diz assim a palavra do Senhor. Depois é só voltar o vídeo e você acompanha lendo comigo na sua própria Bíblia. Amém? Ora, aproximou-se dele um homem. O subtítulo ou epígrafe é o jovem rico. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: Mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Perguntou ele: Quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Presta atenção nesse agora. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Versículo 21, atenta a ele aí. 22. O jovem, ao ouvir essas palavras, saiu triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito e disseram: Quem poderá então salvar-se? Olha a pergunta: quem poderá então salvar-se? Jesus, olhando para eles, lhes disse: Para os homens isso é impossível. Gravou? Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. 27. Então Pedro lhe perguntou: Nós deixamos tudo e te seguimos. O que então haverá para nós? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, vós, discípulos, presta bem atenção, escute aí. Em verdade vos digo, vós, meus discípulos, os que me seguistes, por ocasião da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Por isso eu falei, vós, discípulos. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais na terra e herdará a vida eterna. Muitos dos primeiros serão últimos e muitos dos últimos serão primeiros. Essa passagem aqui, não vou procurar me alongar, ela é muito pregada num versículo apenas, que é o versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou pai, ou mãe e tal, entrará na vida eterna. Acontece que esse versículo, ele comumente é associado àquele de Gênesis 12, em que Deus fala: Abraão, sai do meio da tua parentela. Então os pastores, pregadores, ministros, eles associam: sai do meio da sua... Quer prosperar? Quer vencer na vida? Sai do meio da sua parentela, Abraão. Então tem mais de 1 milhão de Abraão no mundo aí, porque como eu recebi essa palavra um dia, muitos receberam. E causou um caos, porque vai tudo contra o amor que Jesus tem por nós, teve por nós, tem por nós e quer que nós distribuamos. Então, sai do meio da parentela. Por quê? Porque lá em Mateus está dizendo que se você largar pai, mãe e... Mas todo mundo, quando quer dar um conselho para um familiar, para um amigo, para um colega, para um irmão, no gabinete, na secretaria, na sala de reunião, ou no almoço, num restaurante, sempre fala: olha, o seu problema
é que você precisa sair da sua casa, do meio da sua parentela. Olha, enquanto você estiver no meio da sua parentela, você não vai prosperar. Você não vai ser abençoado. Eu tenho por mim, que fui jovem, me casei e deixei a casa dos meus pais. Naturalmente, como todo mundo faz. Mas eu nunca responsabilizei os meus pais, ou meus irmãos, ou qualquer que seja, por qualquer ato de exortação, disciplina, pecado. Resposta de pecado na minha vida. Eu nunca culpei ninguém por isso. Houve uma situação em que eu fui ministrado com essa palavra e até hoje, em determinados corações, ainda tem uma raizinha de amargura por não entender o que eu também não entendi quando me deram essa palavra. Então, é simples, uma pessoa que não te conhece, uma pessoa que não sabe o nível de relacionamento que você tem com o seu familiar, com o seu ente querido. É muito fácil uma pessoa que não tem conhecimento desde o berço de como você é, uma pessoa qualquer que seja, homem ou mulher, pastor, líder, pregador, ministro, missionária, seja o que for, não tem o direito de intervir naquilo que Deus construiu. Veja, Jesus, ele deixou a casa dele com 30 anos de idade e foi cuidar do seu ministério. Jesus, na morte, na cruz, ele falou para João, eis aí a tua mãe, eis aí teu filho. Ou seja, para quem quer entender, cuida da minha mãe, por favor, João, que eu não vou poder cuidar mais. Mãe, tudo que ele pedir para a senhora, faça, porque ele está comissionado por mim, porque eu não vou poder descer daqui, dessa cruz. Jesus amou os seus discípulos e toda a humanidade, senão não teria. Se ele tivesse qualquer um no coração que ele não amasse, ele não podia estar naquela cruz. Aí as pessoas hoje, por falta de argumento bíblico, por falta de conhecimento da palavra, lançam uma sentença, sai do meio da sua parentela. E a vida daquela pessoa não melhora em nada, porque o que ela recebe depois desta palavra é o que Deus tinha preparado para ela. Se ela prosperou, está ligado a algum ponto, alguma porta ou janela no céu que Deus abriu, por causa dela, do comprometimento dela, da fidelidade dela. Não tem nada a ver. Até porque Abraão é só um, e ele não era Abraão, ele era Abrão. E quando saiu da sua parentela, tinha um propósito, que até hoje vigora, porque Deus levantou ele com esse propósito. Serão benditas as nações da terra. Da sua descendência de Isaac, Jacó, as 12 tribos, o mundo é hoje. Desse jeito. Então você que está me ouvindo aí, preste atenção, cuidado com o que a pessoa que vai te aconselhar vai dizer. Porque qualquer aconselhamento que racha, qualquer que causa divisão, desunião, desamor e dissabores dos dois lados, seja em você ou seja nas pessoas envolvidas, não é de Deus. O Espírito Santo não está nisso. Isso é dor de cotovelo, é inveja, é soberba, é qualquer coisa que não procede de Deus. Porque Deus estabeleceu família. Quando ele colocou Adão com Eva, ele tinha um intuito, família. Deus puniu Caim porque ele destituiu parte da família que ele criou. Então você preste atenção, ore a Deus. Se alguém lançou uma palavra desse nível na tua vida, cuidado. E quando pregarem na igreja, pede para ler o texto todo, está falando do jovem rico. E Jesus estava dando aqui uma ideia de coração. Olha, aí dentro não pode ter carro, não pode ter nada. É engraçado que o texto diz aqui, e todo aquele que tiver deixado em mãe, pai, beleza, eu vou sair do meio da minha família, eu vou viver a minha vida, vai quebrar a cara, mas eu não estou nem aí. Agora, deixar as casas, deixar os carros, as propriedades, não deixa, né? Impressionante, Porque o que Jesus está dizendo para esse jovem rico aqui vende tudo e dá aos pobres. Então você que tem bens aí, você que tem casa, tem carro, tem apartamento na praia, tem mansão no Morumbi, tem um apartamento em Brasília, tem empresas espalhadas nesse Brasil todo, esse mundo todo, presta atenção,
Aqui está pedindo para você largar tudo por amor de mim. Então você larga tudo. Vai ser um ermitão aí, vai. Né? Aí você vai entender depois, lá na frente, que não é nada disso que Deus queria de você. O que Deus quer para você está na palavra. E se você ler, não precisa que eu fique aqui te falando. É só você ler aqui, ó. A sua parte, o seu quinhão, a sua cota está aqui. Nada vai fugir disso. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus aí, fica com essa palavra.